Você pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. Basta você olhar para essa pessoa. Nesse final de semana, eu fui a São Paulo e vários infortúnios aconteceram na minha chegada e eu me senti enganada, enfim, me senti uma completa idiota. Então, quando eu fui almoçar na sexta-feira, já não consegui almoçar com ninguém, nenhuma pessoa, porque eu estava querendo muito uma companhia exatamente para fugir daquele sentimento que estava dentro de mim. E no retorno eu me perdi um pouco e em frente a um supermercado eu ouvi uma voz me pedindo um saco de arroz. Eu pensei, mais um pedinte, meu Deus, que saco. E a minha alma fez um chamado, porque aquela vivência era a vivência da minha infância. Aquilo também aconteceu comigo. E é nesse sentido que eu falo. Basta nós olharmos verdadeiramente para uma pessoa e nos sentirmos conectadas e de algum modo responsáveis por isso. Então, vou contextualizar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Quando eu ouvi essa voz, era de uma mulher, uma senhora, que estava sentada no chão me pedindo um saco de arroz, em frente a um supermercado de tamanho médio. E quando eu ouvi aquela voz, eu ainda imersa em tudo aquilo que tinha acontecido comigo, que eu fui enganada, que, enfim, foram situações que me colocaram em frente aos meus próprios valores, que às vezes, que com certeza tem que ser reavaliado e já estão nesse processo, né? É claro. E fora isso, nós também fomos enganados por uma pessoa que supostamente era para ser um motorista de Uber, enfim. Tivemos muita sorte realmente de ele ter levado só dinheiro e nada mais, mas ficou um sentimento muito forte de ser enganada. E isso é muito complexo, porque vai mexendo com outras coisas dentro de nós. Então, eu imersa em todas essas situações ainda e pensando o que o universo está querendo me dizer com todos esses acontecimentos. E eu ouço essa voz que fala: você pode comprar um saco de arroz para mim? E aí, de imediato, eu já penso, nossa, que saco, mais um pedinte, mais uma pessoa, eu não posso ajudar, porque eu não posso ajudar todo mundo, enfim. Mas em frações de segundo, isso é incrível, né? Quando a alma tem algo para dizer e a gente se conecta com isso, ela é muito mais forte do que a mente. Então, em fração de segundo, eu olho apenas de relance, eu vejo de relance essa senhora e vejo que ela está com umas crianças. E aí eu me encontro na minha infância. A minha infância também foi... Eu passei fome, eu passei muito frio, mas a situação que me fez, que me remeteu à minha própria história, foi que uma vez, eu era muito nova, eu não lembro a idade, talvez por volta de 6 anos de idade, eu estava no ponto de ônibus, com muito frio, porque eu morei na minha infância num lugar muito frio, e, e a minha avó me pegava na creche, eu e minha irmã, e a gente esperando o ônibus e eu comecei a chorar de frio. E a minha avó me perguntava, por que você está chorando? Só que eu não queria incomodar a minha avó, porque ela já tinha tantos problemas e eu sabia disso. E o que a mensagem que eu quero falar é que nesse final de semana eu me dei conta que tinham várias pessoas naquele ponto de ônibus e todo mundo perguntando por que ela tá chorando, por que ela tá chorando. Será que ninguém percebeu que a roupa que eu estava vestindo, porque eu nunca tive uma roupa muito quente no inverno, quando eu era criança. Será que ninguém percebeu que aquela roupa era incompatível com o frio que estava naquele momento? Será que ninguém da escola onde eu estudava, da creche onde eu estudava, percebeu isso também? Será que a família rica que a minha avó trabalhava de doméstica também não percebeu? Ou seja, de fato, ninguém olha verdadeiramente para isso. A gente passa, vai empurrando com a barriga, como eu estava fazendo com essa senhora. Ah, mais uma pedinte, mais uma pessoa que eu não posso ajudar. É claro que eu posso ajudar.
É claro que cada um de nós pode ajudar, fazendo um pouquinho. Talvez comprar um saco de arroz para essa mulher já saciaria por uma noite, ela e as demais pessoas. Se eu tivesse sido olhada naquela situação, nessa situação especificamente, e alguém tivesse me dado uma jaqueta, eu preciso de uma jaqueta, eu precisava de uma jaqueta, não de 10, não de 20. E cada pessoa que está aí na rua pedindo, em situação de fragilidade, ela precisa às vezes de uma pessoa com um olhar. E às vezes nós passamos mesmo por diversas pessoas pedindo, e é chato mesmo. Mas se a gente fizer por uma pessoa alguma coisa, essa é a diferença que a gente faz na vida dela. E a gente pode transformar a vida dessa pessoa. Imagina eu com uma jaqueta. Eu não passaria frio por um inverno, talvez 2, talvez 3 invernos inteiro. Um ato, um pequeno ato, um olhar mudaria um pouco aquele contexto de fragilidade que eu estava vivendo. E do mesmo modo, todas essas pessoas que a gente encontra hoje na rua também. Então, nós responsabilizamos sempre o outro. É sempre o governo, é sempre o Estado, é sempre enfim, as diversas instituições que são responsáveis. E nós não podemos fazer um mínimo pelas pessoas, hein? Sabe? E essa foi uma coisa que me bateu bastante forte com essa situação que eu vivi. E uma reflexão assim que eu mesma me pego fazendo. E se não fosse o chamado da minha própria história, a conexão com a minha própria história, eu também teria passado por aquela senhora e não teria feito nada a respeito. Mas esse é o meu convite para cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. Reflitam sobre isso. O que você pode fazer? De repente, é um pão que você pode dar. De repente, você passou no supermercado, uma pessoa vem e te pede. E, gente, a gente tem que tratar essas pessoas como humanas verdadeiramente. Então, se eu estou com um pão, estou comendo um, não quero mais esse pão, alguém vem me pedir alguma coisa, não dá o teu resto. Você tem que dar um pão inteiro, pelo menos, um novo, não precisa dar tudo, dá um, olha, eu não posso voltar no supermercado agora, mas eu vou dividir isso contigo. Dá uma jaqueta, uma blusa, não aquela que você está jogando no lixo, que está toda rasgada, o zíper não funciona mais. Desapega um pouquinho, dá uma coisa um pouquinho melhor para a pessoa se sentir um pouco mais acolhida nisso. Porque se a gente dá o resto, dá aquele trapo que não funciona mais, para alguém que não tem nada, é bom sim. Mas aquela pessoa também é humano. Vamos olhar essa pessoa com esse olhar de amorosidade para que a gente realmente possa transformar a vida dela, transformar a forma como ela se conecta com as demais pessoas e se coloca no mundo como um humano. Nós temos esse potencial, nós podemos fazer isso, mas a gente tem que sair desse mundo, sair, colocar um olhar para fora, como eu estava imersa naqueles problemas, naquelas situações em que eu tinha vivenciado, e quase que também passei. Então, se nós saímos do nosso próprio umbigo, tiramos a atenção do nosso próprio umbigo, porque o mundo é muito mais que isso, é muito mais do que nós. Nós podemos ajudar uma pessoa com um simples gesto, transformar enormemente a vida deles. Vamos também nos responsabilizar por tudo o que acontece, e não só responsabilizar fora de nós. Bom, agradeço o tempo de vocês e desejo sinceramente que essa mensagem chegue em muitos ouvidos. Se você sentiu algo na sua alma, compartilha para que cada vez mais, de diversas formas e diversas vozes, tragam essa reflexão. Nós podemos mudar o mundo. Sim, podemos.